Começa a Semana do MEI. Sebrae lança várias ações para incentivar os microempreendedores que mais produzem e empregam no Brasil. Sebrae de Mato Grosso do Sul lança Polo de Ecoturismo, um centro de referência para o desenvolvimento turístico sustentável. E temos estreia hoje no nosso telejornal. Nós vamos conversar com o especialista em vendas, Tiago Concer. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal do Empreendedor, terceira edição. E o Brasil comemora a partir de hoje a Semana do Microempreendedor Individual, ou somente MEI, né? Como a gente mais fala por aí. O evento é anual e promovido pelo Sebrae para incentivar aqueles que produzem e empregam no Brasil. Afinal, os MEIs representam mais de 70% dos empreendimentos brasileiros. A facilidade de abrir uma empresa criou espaço para que os pequenos negócios pudessem aflorar. E o MEI é uma opção feita por milhões de brasileiros que decidiram trilhar o caminho do empreendedorismo. Veja na reportagem. Pelo computador ou pelo celular conectados à internet, é possível abrir um CNPJ em poucos minutos, sem burocracia e sem custos. Se formalizar como microempreendedor individual é o primeiro passo para começar um pequeno grande negócio. A relevância do MEI ela é significativa, ela é importante e ela tem também um aspecto de governança, porque na medida que o empresário decide se legalizar, ele tem que cumprir uma série de normas legais. E isso também melhora a própria qualidade da sua atividade profissional, da sua atividade econômica. Então, isso contribui para uma gestão melhor da atividade econômica, contribui para o desenvolvimento e até para a expansão dessa atividade ao longo do tempo. Então, essa forma institucional, que ela exige menos do pequeno empresário, mas ainda assim o legaliza e o coloca na formalidade do mercado, é extremamente importante e tem também uma evidência com a literatura internacional, com outros países que assim também adotam critérios específicos para micro e pequeno empresário que ajudam nesse desenvolvimento. Particularmente no meio, a gente está falando do microempresário. Há 4 anos, a Samanta se divide entre a loja de roupas online e o trabalho como jornalista. Apesar da correria, o empreendimento possibilita a ela ganhar uma renda extra e ocupar parte do tempo com outra atividade que lhe dá prazer. Empreender é um desafio diário. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está pensando numa transição de carreira e você não pode largar ali o que você tem fixo, certo, às vezes, para empreender. Então, isso pode ser um dos motivos também, ou até mesmo para você complementar ali sua renda, que é o meu caso. Então, eu trabalho meio período, né, como ali no emprego formal, e meio período como empreendedora. Então, com certeza, isso é uma facilidade que me ajuda bastante. Ainda tem que me dividir, né? Eu acho que uma realidade muito grande entre as mulheres, principalmente, casa, filhos, trabalho, mas eu confesso para você que é bem desafiador e, no meu caso, eu gosto muito. Apesar da rotina corrida, ela dedica tempo para aprender mais sobre o negócio e o mundo do empreendedorismo. A maior parte dos MEIs, você é equipe, né? Você tem que fazer tudo na sua empresa. E se você não se qualificar, se você não entender que pelo menos 1 horinha por dia você tem que se dedicar ao seu negócio na parte técnica, né, para você se atualizar, você não vai conseguir crescer e se desenvolver. Então, eu busco sempre os cursos do Sebrae, eu busco sempre ali os conteúdos relacionados ao empreendedorismo. Os microempreendedores individuais compõem hoje a maior parte das empresas brasileiras. Atualmente, são mais de 20 milhões de CNPJs ativos no país. Destes, 15 milhões são MEIs. Esse grupo de trabalhadores encontrou no MEI uma forma de formalizar e facilitar o empreendimento, que muitas das vezes podem ser realizados dentro da própria casa, através de um computador, ou quem sabe até mesmo na cozinha, fazendo doces. É o caso da Marisa. Aqui ela cozinha, prepara, decora, embala e vende os pirulitos de cristais. Assim como a Samanta, ela também começou empreendendo em casa. Mas com o sucesso do negócio, há 1 ano, Marisa abriu esta loja física, que funciona também como um espaço de produção. Começou em casa e o primeiro passo a gente abriu o MEI para ter o CNPJ, né? E aí a produção foi crescendo, a gente teve que mudar e abrir um espaço.
A produção foi crescendo, a gente teve que contratar um auxiliar para ajudar, né, nessa linha de produção. Uma das vantagens do MEI é a gente poder ter um funcionário, né, a gente contratar uma pessoa para auxiliar, e isso faz aumentar, amplia a nossa linha de produção, né? Então, com isso, aumenta o faturamento. Então, quanto mais gente trabalhando, maior o faturamento. Isso é uma das grandes vantagens do MEI, a gente poder trabalhar com uma pessoa para auxiliar, né? E para se destacar no segmento, a empreendedora teve que inovar o produto. O pirulito em si, né, traz aquela memória afetiva, e a gente trouxe pro pirulito o diferencial, que foi trabalhar com fotografias, logomarcas, colocar balanço no pirulito. A gente faz ele em forma de brinquedo, que além da criança brincar, ela ainda degusta o doce. Além também da gente trabalhar, a gente colocou, né, nesse produto a forma de trabalhar ele no substitutivo do açúcar. Então, eu consigo atender um outro tipo de público, aquele público que tem restrição ao consumo do açúcar, ou aquela criança que tem uma diabetes, por exemplo, ela pode consumir o nosso produto. Muita gente não sabe, mas ser formalizado como MEI oferece muitos benefícios ao empreendedor. A gente paga, então a gente tem direito à aposentadoria, à licença maternidade, quem for ter filhos, né? No meu caso, foi licença doença. Então, eu tive que fazer uma cirurgia, e a gente que trabalha com produção, então trabalhava sozinha, né? Não tinha ninguém me ajudando ainda, então a produção parou totalmente. Então, não entra renda. E eu não sabia desse benefício. Já tinha 2 anos pagando o MEI e a gente não sabia desse benefício. Uma outra pessoa que nos informou, e eu realmente corri atrás para ver se realmente eu tinha direito. E eu tinha. A gente deu entrada e eu recebi tudo direitinho, o tempo que eu fiquei afastada da linha de produção. E tudo isso por um valor fixo mensal, que varia de R$ 66 a R$ 72, a depender da atividade exercida. Que legal, né? Como é bom se formalizar, né? A gente tem acesso a direitos também, né? Além do dever, da contribuição, mas tem acesso a direitos também. Agora também é preciso ficar muito bem informado. Por isso, você não pode se desligar da gente, né? E nós, aqui no canal Empreender, a gente vai ter uma programação especial durante essa semana só para celebrar a ousadia, a coragem e a persistência dos microempreendedores individuais brasileiros. Então, olha, minha sugestão para você, fique ligadinho na nossa programação aqui no canal Empreender a semana toda, para você receber muita informação de qualidade e ficar realmente bem informado, tá bom?